Olá, qual o problema que envolve o segundo mandamento da lei de Deus atualmente em nossos dias? O segundo mandamento da lei de Deus ele está falando sobre idolatria. Êxodo 20, versículo 4 diz: não farás para ti imagem de escultura no que há no céu, na terra ou nas águas embaixo da terra. Não as adorarás, não se prostrarás diante delas, não lhes darás culto. Então, qual o problema que está envolvido com essa questão de Êxodo 20, versículo 4? O culto falso. O culto falso é o grande problema. Na grande maioria das vezes, só consideramos a idolatria convencional. E como citei no nosso primeiro vídeo, não existe apenas a idolatria convencional. A idolatria convencional é aquela que a gente já está acostumado a ver, que é a criação de imagens, a prostrar-se perante imagens. Mas a idolatria moderna, ela está muito presente naquilo que nós conhecemos como culto falso. Deus é espírito e não admite ser transformado em um objeto de escultura que seja feito pelas mãos humanas. João 4,24 vai dizer que Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Há um texto clássico no Antigo Testamento, que é o texto de Isaías 44, versículos 9 ao versículo 20, que é aquele texto que diz que o homem vai à floresta, corta uma árvore, uma parte daquela árvore ele faz lenha para se aquecer, lenha para fazer seu alimento, e a outra parte da madeira que sobra ele separa e faz um ídolo e se prostra perante esse ídolo. E Isaías considera isso uma grande loucura. De fato, essa é a idolatria convencional, como nós costumamos saber. A idolatria moderna, ela é alimentada pela falta de fé, pelo pecado da falta de fé. Hebreus 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que nós não vemos. E Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por que o embrião deste pecado é a falta de fé? Porque hoje as pessoas têm uma grande necessidade de ver nos cultos um milagre acontecendo. Então, se elas não conseguem vislumbrar com seus próprios olhos, que é exatamente a característica de Tomé, que foi repreendida por Jesus Cristo, então essas pessoas não consideram o culto como um culto aceitável a Deus. A falta de fé é muito presente em nossos dias. É muito presente em grande maioria das igrejas do ramo neopentecostal, por exemplo, onde as pessoas precisam olhar para líderes, colocar a fé nos líderes, para que esses líderes, então, sejam seus representantes diante de Deus. E exatamente isso demonstra falta de fé. Qual é o tipo de culto que as pessoas acreditam ser aceitável? Um culto que chama muitas pessoas. É onde tem supostamente curas e milagres, exorcismos e manifestações. Ou, no mínimo, quando a pessoa vai à igreja e volta dizendo que sentia um arrepio na espinha, que sentia um frio na barriga. Então, é esse tipo de culto que as pessoas estão procurando e considerando como um culto aceitável a Deus. Mas é exatamente esse tipo de culto que denota a falta de fé. É esse tipo de culto que mostra a ausência de fé na vida das pessoas. E isso reflete terrivelmente na questão da adoração. O que é um culto verdadeiro a Deus? Um culto verdadeiro a Deus é um culto onde a adoração é dirigida ao Senhor. Quando nós olhamos para Êxodo 20, versículo 4, onde ele diz, não farás imagem de escultura, ele não está dizendo apenas da idolatria convencional, mas ele está falando também da idolatria de olhar para pessoas que estão ali na frente e fazer daquelas pessoas os seus ídolos particulares. Essas grandes igrejas neopentecostais, que têm lá os seus representantes, a gente não precisa citar os nomes, e até nem é bom citar mesmo, mas que tem lá seus representantes, as pessoas são hipnotizadas por eles. De tal maneira que o culto só tem valor se aquela pessoa estiver na frente da igreja. Então perceba como há uma mudança do verdadeiro culto, onde a adoração deve ser prestada a Deus, para uma adoração prestada a pessoas, localizada em pessoas. E o pior é que tais pessoas alimentam esse tipo de idolatria, que também se classifica pelo segundo mandamento, condenado por Deus, lá no livro de Êxodo, que também se repete no livro de Deuteronômio, capítulo 5. Pois bem, e qual é o culto que é aceitável a Deus?
o culto que é baseado na palavra de Deus. E aí nós precisamos pensar o seguinte, veja bem, qual dos dois cultos reflete aquilo que agrada a Deus? Aquele que as pessoas pensam assim, o que não é proibido nas Escrituras é permitido, ou aquele onde as pessoas estão preocupadas em fazer apenas o que é ensinado nas Sagradas Escrituras? Evidentemente que é a segunda resposta. O culto aceitável a Deus é aquele onde as pessoas estão desejosas de apresentar a Deus aquilo que é aprendido nas Sagradas Escrituras. Quando nós olhamos para a pauta do culto como o que não é proibido nas Escrituras é permitido, então a gente vai abrir um grande leque de possibilidades, porque há certas coisas que não são citadas na Escritura. E é exatamente esse tipo de coisa que acontece nas igrejas neopentecostais nos nossos dias, onde a gente vê pessoas rodopiando, onde a gente vê pessoas caindo, onde vê pessoas sendo derrubadas por paletó e coisas desse tipo. E tais líderes que fazem essas coisas são considerados como semideuses. Eles são adorados pela multidão. Mas veja bem, há um princípio regulador no culto exatamente para que nós não nos tornemos idólatras. E que princípio é esse? Bem, a Confissão de Fé de Westminster, Confissão das Igrejas Reformadas, capítulo 21, diz o seguinte: a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por ele mesmo e é tão limitado por sua vontade revelada que ele não pode ser adorado segundo as imaginações, invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Queridos, a adoração precisa ser teocêntrica. Somente Deus deve receber toda a glória. O Salmo 29, versículo 2, vai afirmar isso. Todo o nosso viver deve ser um culto a Deus. Romanos 12, 1 e 2 fala sobre isso. Colossenses 3, 17 reforça esse ensinamento. E 1 Coríntios 10, 31 também reforça esse ensinamento. Qual é o exemplo que nós podemos tirar para um culto que agrada a Deus? Para uma vida que agrada a Deus? O exemplo de Jesus. Todas as coisas que Jesus fazia estavam pautadas na glória de Deus. Ou seja, Jesus tinha uma perfeita comunhão com o Pai e tudo o que ele fazia era voltado àquilo que era agradável ao Pai. Precisamos entender que o verdadeiro culto ele tem um caráter dialogal. Há um diálogo. Deus é o Deus das famílias. Deus é aquele que, por exemplo, no Antigo Testamento instituiu a circuncisão. No Novo Testamento instituiu o batismo. Mostra que o adulto, como também a criança, fazem parte da adoração. Eles são pessoas ativas na adoração. E a adoração também ela é coletiva, ela não é individual. Essa ideia de fazer com que o culto seja agradável às pessoas, ou que a pessoa saia feliz do culto, ou estonteante do culto, é uma ideia idolátrica. O culto não é feito para mim nem para você. O culto é feito para agradar a Deus. O que é culto? Serviço a Deus. E como serviço a Deus, ele precisa ser algo que agrada a Deus. E só poderá agradar a Deus se for algo pautado, embasado no que diz a Sagrada Escritura. Aquilo que Deus requer na Sagrada Escritura é o que nós devemos apresentar a Ele. Há um sério problema nos nossos dias, e já não é somente dos nossos dias, né? Já tem algum tempo que a gente vê esse tipo de coisa, que as pessoas têm trocado a transcendência de Deus, a majestade de Deus, têm deixado de ver Deus como Deus todo-poderoso, santo, que habita no alto e sublime trono, como aquele que pode ser comparado, por exemplo, como um namorado. Os cânticos dos nossos dias, muitos deles estão voltados a esse tipo de temática. É um cântico romantizado, onde Deus é considerado como um namorado. E evidentemente que a Bíblia, ela não apoia esse tipo de teologia musical. Essa teologia musical é pobre, fraca e não reflete a glória de Deus. Precisamos entender que a adoração deve ser mais espiritual e menos física. Não é o que eu vou sentir no culto. Eu não sou o beneficiado maior do culto.
Deus é o objeto do nosso louvor e adoração. E é claro, quando eu digo objeto, eu estou citando que Deus é aquele a quem nós devemos adorar. Mas hoje, muitas igrejas têm se preocupado, montado as suas programações para que as pessoas sintam-se bem e, sentindo-se bem, elas possam voltar e isso se torna um balcão de negociação. Bem, a adoração passou longe dessas igrejas. O que se promove aí é a idolatria do ser humano, o humanismo, coisas das quais são reprováveis pela palavra de Deus. Então, para a gente poder finalizar esse vídeo, quais são os requisitos para o culto a Deus? Aqui eu quero enfatizar aspectos práticos sobre o culto cristão. E vou listar alguns requisitos que são indispensáveis para que nós possamos cultuar a Deus. Em todo culto, por exemplo, há a necessidade de santidade. Por quê? Porque a impureza desqualifica o adorador para se encontrar com Deus, significando que ele não estava preparado para se apresentar diante do Senhor. Definitivamente, Deus não está disposto a aceitar a iniquidade associada ao ajuntamento solene, ao culto, é o que diz Isaías capítulo 1, versículo 13. Também existe a necessidade da mediação de Jesus Cristo. O tema da santidade nos leva naturalmente a pensar no mediador. Nunca alcançaremos o padrão de santidade exigido, embora isso não deva nos levar a desleixar dessa busca. Deus mesmo providenciou um mediador. Que mediador é esse? Jesus Cristo. Ele precisa ser adorado no culto. 1 Timóteo 2,5, Hebreus 13,15 mostram que Jesus é esse mediador. Também há uma necessidade de preparo. As coisas podem se tornar tão rotineiras a ponto de domingo após domingo estarmos na igreja, mas nada acontecer conosco. O domingo, queridos, é o dia do Senhor. Devemos reservá-lo para esse fim. Em meio às nossas atividades, devemos nos preparar para cultuar a Deus. Onde não há preparo, não há expectativa. E onde não há expectativa, não há bênção. Também há necessidade de comunhão. A comunhão dos crentes na Bíblia é acentuada pelo uso de uma expressão muito comum, um ao outro. Por causa da comunhão de Cristo, Paulo incentiva os crentes a aceitar um ao outro, Romanos 15:7, a amar um ao outro, Efésios 4:2, 15:16 e Efésios 5:2, não julgar um ao outro, Romanos 14:3 e verso 13, a edificar um ao outro, Romanos 14:19. Sem dúvida, o culto ele é vertical, ou seja, nós apresentamos ele a Deus. Por quê? Porque ele é preparado e é prestado a Deus e não às pessoas. Mas sem uma vida de comunhão e serviço feito uns aos outros, a adoração não vai subir muito alto. Há ainda a necessidade de humildade, na presença do alto e sublime que habita a eternidade e cujo nome é santo. Isaías 57:15 reforça isso. Outra característica não poderia ser mais própria do que a humildade por parte dos que se achegam a ele. Humildade é o reconhecimento da grandeza de Deus e de seu favor a nós. E nesse quesito você percebe como em muitas igrejas existe uma tremenda falta de humildade, onde as pessoas vão ali para saírem cheias de regozijo e muito menos para cultuar e adorar a Deus. Há ainda a necessidade de espiritualidade. Jesus disse, Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João 4, versículo 24. Por isso, todo formalismo no sentido pejorativo da palavra é condenado na adoração. Cultuar a Deus de forma rotineira, apenas porque se tornou um costume, uma programação de domingo numa hora determinada, não é adoração de maneira alguma. Antes, é uma abominação ao Senhor. Há ainda a necessidade de contemplação. Sem dúvida, a partir dos tempos do Novo Testamento, o que menos importa na adoração pública é o local. A preocupação com a qualidade desta adoração é muito mais importante que a preocupação com a localidade da adoração. A adoração ela é formosa por causa da formosura daquele que é adorado. Quando a igreja entende a santidade de Deus
entende a obra divina de restauração do ser humano decaído, ela está preparada para contemplar a formosura de Deus. Finalmente, há necessidade de regozijo. A alegria, meus queridos, é uma das marcas da verdadeira adoração. A alegria do cristão é independente das circunstâncias externas. Muitas pessoas vêm ao culto, mas ausentam-se emocionalmente do culto. Trazem preocupações, inquietações que as distraem até as entristecem. A gratidão é trocada pela ansiedade e o culto é abortado em seus corações. O cristão, meus queridos, é por natureza alegre, e essa alegria se baseia apenas no Senhor. Filipenses 4, versículo 4 diz isso. Eu quero concluir dizendo para você que, para que o culto seja aceito por Deus, ele precisa ter as características que a Bíblia diz que ele tem. Porém, a Bíblia não deixou claro como deve funcionar cada detalhe. No Antigo Testamento, isso estava muito claro, pois os rituais realizados no templo estavam prescritos detalhadamente. O fato de Deus não prescrever como deve ser o culto do Novo Testamento já indica que ele deseja algo muito simples. Todo tipo de ritualismo ou excesso deve ser deixado de lado. Deve-se privilegiar a clareza, a espiritualidade, a alegria e a reverência. E eu quero dizer que o fato de que as igrejas tenham liturgias diferentes umas das outras não significa que apenas uma igreja esteja certa. Porém, os princípios básicos devem ser seguidos. O Novo Testamento ensina uma tensão que deve ser mantida para que a adoração seja bíblica. Há duas passagens que devem ser consideradas conjuntamente. A primeira é: não apagueis o Espírito, 1 Tessalonicenses 5,19. A segunda é: tudo, porém, seja feito com decência e ordem, 1 Coríntios 14, verso 40. Pelo contexto dessas passagens, percebe-se que Paulo está tratando sobre o culto. E a tensão entre esses dois conceitos pode nos levar ao tão desejado equilíbrio na adoração. Então, finalizo esse vídeo dizendo para você que, para que a gente evite a idolatria de fazer novos deuses, devemos olhar para a Bíblia e nos seus preceitos daquilo que é adoração ao Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado por esse ensinamento de hoje, que ele possa cair sobre o nosso coração. Que nós possamos te adorar em espírito e em verdade. E não criar ídolos modernos e nem cultuar ídolos convencionais. Ajuda-nos, ó Deus, na adoração, porque Tu és o adorado de nossas almas. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana na presença graciosa do Senhor.